Boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques na tela desta quinta-feira, 25 de abril de 2019. Nós começamos falando sobre um anúncio que quase passou despercebido, feito pelo governador Rui Costa, ontem no que ele chama de Papo Correria, um programa transmitido pelas redes sociais com o governador Rui Costa. Durante a conversa com os internautas, Rui anunciou que solicitou a realização de estudos de viabilidade técnica e econômica para que a linha 1 do metrô de Salvador seja estendida até a Barra. Isso mesmo, o governador pediu que sejam feitos estudos para verificar se é possível instalar uma estação na Praça do Campo Grande e também uma nas imediações do Shopping Barra. A Praça do Campo Grande, inclusive, já teria uma boa parte adiantada, já que a área de manobra do metrô da Estação da Lapa chega muito próxima à área do Campo Grande. No entanto, o governador ainda não confirmou que vai fazer a execução da obra. Apesar de ter tido uma sinalização positiva de que isso era possível, ainda não foram concluídos os estudos de viabilidade técnica e econômica. O governador apenas solicitou a realização dos mesmos. Outro destaque desta quinta-feira vai para a instalação da comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. A reforma foi aprovada na última terça-feira, numa sessão da Comissão de Constituição e Justiça, por 48 votos a favor e 18 contra. E aí, hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, designou também o presidente do colegiado, que será o deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, e também o relator da reforma da Previdência, o deputado federal Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Havia uma bolsa de apostas sinalizando que Arthur Maia, deputado federal da Bahia, que relatou a reforma da Previdência durante o governo de Michel Temer, poderia voltar a ocupar a função. No entanto, Arthur Maia foi escanteado e o relator vai ser Samuel Moreira. Dessa forma, o presidente da Câmara mantém o controle das principais funções da reforma da Previdência, da Comissão Especial, com partidos do chamado Centrão, DEM e PSDB, principalmente o PSDB, que não é mais, ele diz que é independente. O DEM tem um pé no governo, já que tem 3 ministros, apesar de não compor formalmente a base do governo Jair Bolsonaro. Outro destaque desta quinta-feira vai para uma situação envolvendo a jornalista Délis Ortiz, da Rede Globo. Ela já é conhecida do noticiário brasileiro, do cidadão brasileiro, do telespectador do Jornal Nacional, por atuar no Palácio do Planalto. Ela era setorista do Palácio do Planalto. Acontece que no começo dessa semana, a filha dela foi nomeada para um cargo na Secretaria-Geral da Presidência da República, um órgão diretamente subordinado ao Palácio do Planalto. Diante dessa indicação, a jornalista Délis Ortiz pediu para ser transferida do posto, já que isso feriria os princípios editoriais da Rede Globo. Délis Ortiz, então, foi deslocada para atuar na cobertura da Câmara dos Deputados. Acontece que um dia depois que a filha começou a atuar no cargo dela, ela acabou demitida. Então, depois disso, Délis Ortiz acabou voltando ao posto original e vai trabalhar na cobertura do Palácio do Planalto, o que ela já fazia anteriormente. Aí agora a gente vai para uma pesquisa inusitada. Os leitores, os espectadores que têm mais de 50 anos, têm medo de ficar feios ou de ficar pobres? Para 25% dos brasileiros, o medo de ficar feio é o maior medo de todos. 25% acham que ficar feio depois de 50 anos é a pior coisa possível, enquanto apenas 20% acham que ficar pobre, não ter mais dinheiro, é o maior medo após os 50 anos. Quem realizou a pesquisa foi o Instituto Locomotiva e apontou um dado curioso. O medo de contrair uma doença grave é o maior medo para apenas 2% dos entrevistados. E você, leitor, prefere ficar feio ou ficar pobre?
responde nos comentários, que agora a gente vai para essa última parte, que é quando a gente interage com os leitores. Priscila vai nos ajudar, como sempre. Obrigado, Priscila. Silvana Oliveira e Mari Rodrigues, que estão sempre com a gente, um beijo para vocês. O Adson Messias Santos falando conosco. A Lia Soares, boa noite, Fernando. Esse é um jornal de muita credibilidade. Obrigado, Lia. Indiaché falando com a gente, direto de Milão, segundo ela. Boa noite para você. O Adson Messias pergunta como está a preparação do Vitória para disputar a Série B. O Vitória estreia nesse final de semana contra Botafogo da Paraíba, Botafogo de Ribeirão Preto, lá em São Paulo, né, o jogo? O Gabriel Rios está ajudando aqui, 11 da manhã? Nossa, 11 da manhã os torcedores do Vitória vão poder acompanhar o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. As informações completas da preparação do Vitória para a estreia na Série B, você pode ver na coluna Esportes. Inclusive, ontem o Esporte Clube Vitória elegeu novamente Paulo Carneiro, ele que volta ao posto de presidente 14 anos depois de deixar o Esporte Clube Vitória. Agenor Pereira pede melhoras da Bahia. Ana Boaventura mandando um beijo, ela que esteve com a gente, que assistiu bem na tela pessoalmente essa semana, um beijo para ela. A Indiaché Bahia pede um beijo para Silvia Maltês, da Ordem dos Músicos da Bahia. Alaildes Reis dando boa noite e falando que a reforma da Previdência é um tapa na cara dos trabalhadores brasileiros. O Abade Faria falando com a gente, junto com a Neide Barros. O Abade Faria pergunta, e quem já é feio antes dos 50? Aí não tem muita opção, né? Tem que ter medo de ficar pobre, já que feio já é. Gessino Paiva, sou de Planaltino, Tocantins, tá feliz com o prefeito dele. A Nilda Costa dando boa noite aqui para o Bahia Notícias, ela que sempre está com a gente, junto com a Raildes Martins. A Rosângela Cardoso dando boa noite, direto de Porto Seguro, um beijo para ela. O Geraldo Teles de Brito fala que o ruim é ficar doente e não ficar feio. A Rosângela Cardoso fala que ficar pobre é bem pior, até porque com dinheiro você consegue até ficar mais bonito, né, Rosângela? Vamos lá. A Indiaché fala que prefere ficar pobre. A Lailde Reis fala que tem medo de não se aposentar por conta da reforma da Previdência. O Diony Costa falando de Itiúba. A Maria Brits dando boa noite pra gente. A Neuma Oliveira reclamando da reforma da Previdência. O Adson tá me pedindo um alô para Votorantim, em São Paulo, um alô para eles. A Maria Bernadette Nascimento falando de Santa Luz, um beijo para lá. A Neide tá falando que tem medo de ficar doente. Deixa eu ver quem mais. A Silvana Oliveira fala que não tem medo, pois ficar pobre ela já é, só pede a Deus por saúde. O Chico Assis pergunta sobre a greve das universidades baianas. Ainda segue sem novidades. Tem uma matéria na coluna Municípios, que você pode ver, inclusive também na página inicial do Bahia Notícias, falando da situação das universidades estaduais da Bahia que estão paralisadas. O Jardel Souza está pedindo um alô para Caetité, e de onde Bruno Marques está perguntando de onde é que está lendo os comentários. Bruno, é o seguinte, quando você entra, você começa a ver os comentários de quem já estava comentando antes. Então, provavelmente por isso que você não está vendo, mas ao final do live você vai conseguir ver as interações. A Vera Lúcia Andrade falando com a gente. Bom, o Bem na Tela volta amanhã às 18 horas, mas se você quiser ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, não deixe de acessar bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.